A graça e a paz a todos nossos irmãos. Meus irmãos, mais uma vez eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o gráfico, o plano divino através dos séculos. É possível você comprar esse gráfico? Sim, é possível. Você pode encontrar em qualquer livraria evangélica da sua cidade ou através do site da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Entre no site aí da Casa Publicadora das Assembleias de Deus que você vai encontrar esse gráfico, ou em uma livraria evangélica da sua cidade. O que é esse gráfico, o plano divino através dos séculos? Esse gráfico, ele é a Bíblia em gráfico, a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Então o que nós temos aqui, meus amados irmãos? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Nós temos aqui o seguinte, a criação, né? Aqui onde eu marquei aqui com a varinha aqui, né? A criação, né? Adão e Eva aqui. Então, de Adão e Eva até aqui, são 4.004 anos, que é o período do Antigo Testamento, né? Período do Antigo Testamento. Veja bem, Jesus, ele dividiu a história, né? AC, que é o período do Antigo Testamento, AC e DC, depois de Cristo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então veja bem, o AD, AD significa Anno Domini, ano do domínio do Senhor Jesus Cristo. Onde nós estamos do ponto de vista profético, meus amados? Vamos voltar aqui. Aqui nós temos o Calvário. Quando Jesus morreu aqui, aí cumpriu as 69 semanas de anos, lá em Daniel 9, versículo 24 em diante, vai falar lá das 70 semanas. Então, com a morte de Jesus, cumpriu 69 semanas, né? Então, o relógio de Deus parou, né? Porque as 70 semanas era destinada para o povo judeu e a Santa Cidade, ou seja, o povo de Daniel e a cidade de Jerusalém. Então as 70 semanas, elas não tem nada a ver, ela não tem nada a ver com a igreja. Então ali, ao rejeitar Jesus, o relógio de Deus ali parou, né? Os judeus rejeitaram Jesus, o relógio de Deus parou. Aí foi colocada a igreja. Então esse período aqui é o período da igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor, que significa também 7 tempos da igreja na terra, desde a era de Éfeso, né, que foi a primeira igreja, né, desde a ascensão de Jesus Cristo até o dia do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo exatamente aqui na fase de Laodiceia, a igreja morna, né, a igreja de Laodiceia. Então nós estamos vivendo aqui nesse intervalo entre a rejeição, né, aqui na morte de Cristo aqui cumpriu as 69 semanas de Daniel, 69 semanas, então ficou faltando uma. O relógio de Deus parou, aí surgiu a era da igreja, que é chamado na Bíblia de o tempo, plenitude dos gentios, né? Plenitude dos gentios é uma coisa, meus irmãos, agora tempo dos gentios é outra coisa. Então nós estamos vivendo no tempo dos gentios, nós estamos vivendo no intervalo da rejeição de Israel e da nova aceitação, né? Da nova aceitação. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, o que acontece? A igreja, ela sobe aqui, ó. Nós estamos vivendo na era de Laodiceia, né? A igreja sobe aqui. A igreja sobe aqui na fase de Laodiceia, a última fase da igreja na terra. Dentro dessa fase de Laodiceia será tirado um remanescente fiel de Filadélfia. Essa igreja será arrebatada, né? Conforme está lá em João 14, né? Aí o Jesus leva a igreja ela passa primeiro pelo tribunal do galardão, aqui tá vendo aqui, ó, o tribunal do galardão. Depois, quase no final da grande tribulação, ela participa da ceia lá no céu. Aí quando está terminando a grande tribulação, ela volta com Cristo na sua segunda vinda lá na cidade de Jerusalém. Aqui está o cavalo branco do capítulo 19. Ó. Capítulo 19. Então aqui é a segunda vinda em Jerusalém, meus irmãos. Voltando aqui, então, veja bem.
Isso aqui, ó, isso aqui você vai encontrar essa tipologia onde? Lá na história de José e a moça gentílica. José, ele casou com a moça gentílica antes dos 7 anos de miséria, ou seja, o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele vai casar com a sua igreja gentílica antes dos 7 anos da grande tribulação. Então aqui nós temos um contraste. Enquanto a igreja sobe aqui no arrebatamento, e ela participa de 7 anos na glória, de festa, né, no céu, aqui na terra tem 7 anos de grande tribulação. Isso aqui é a grande tribulação aqui na terra, que inicia logo após o arrebatamento com o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco aqui, ó. Apocalipse capítulo 6. Veja bem que Deus, ele é organizado. Deus não é um ser desorganizado igual muita gente pensa, não. Primeiro ele leva a igreja, ele arrebata a igreja no Apocalipse capítulo 4. E o anticristo se manifesta no 6. Então a igreja, ela será levada antes da grande tribulação. No Apocalipse nós estamos vivendo exatamente na fase de Laodiceia, a última fase da igreja na terra. Como eu disse os irmãos, são 7 igrejas da Ásia Menor, mas que corresponde todo o período da igreja, desde o dia, no sentido profético, corresponde todo o período da igreja, desde a ascensão de Jesus, que é a era de Éfeso, até a fase de Laodiceia, que é a última fase da igreja na terra. Então tem um contraste, enquanto tem 7 anos na glória, né? Aqui são 7 anos da igreja no céu, né? O noivo judeu levava a noiva com uma festa de 7 anos, né? Depois o noivo judeu, ele voltava com a noiva, aí Jesus volta com a sua igreja no final da grande tribulação. O noivo judeu voltava com a noiva e apresentava ela aos convidados. Então Jesus volta com a igreja no final da grande tribulação, aqui na parousia, e apresenta a sua igreja aos convidados do milênio. Meus irmãos, é possível... o pastor Gabriel de Jesus, que é um mestre em escatologia, ele disse que é possível calcular a segunda vinda aqui em Jerusalém. É possível calcular a segunda vinda de Jesus em Jerusalém? Exatamente, é possível. Logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo, que é o cavaleiro aqui do cavalo branco, ele faz um pacto de 7 anos, Daniel 9:27. No momento que ele fizer esse pacto aqui, meus irmãos, no início da grande tribulação, as pessoas que estiverem aqui na grande tribulação, elas vão fazer uma contagem de 2.520 dias, que são 7 anos vezes 360 dias, que é o ano judaico. Isso aqui é pelo calendário judaico, não pelo gregoriano, calendário judaico. Então, no momento que o anticristo fizer a aliança de paz entre os judeus, as pessoas que estiverem na grande tribulação, faz o cálculo de 2.520 dias a partir da data do pacto, da aliança de paz. Então, a partir dessa aliança, você conta 2.520 dias, aí você descobre a data que Jesus vai descer em Jerusalém. Quando Jesus descer aqui em Jerusalém, meus irmãos, de imediato, não começa o milênio. Tem 75 dias de prazo para organizar a casa. Você vai encontrar isso aonde? Lá em Daniel 12. Primeiro fala de 30 dias, depois fala de 45. 45 mais 30 dá 75. Então, da descida de Jesus no Monte das Oliveiras até o início do milênio tem um prazo de 75 dias. Para quê que existe esse prazo de 75 dias? Exatamente para o juízo das nações e a remoção desoladora, ou seja, a remoção do templo profanado pelo anticristo. Então Deus é um ser muito organizado, meus irmãos. Então, aqui é o plano divino através do século. Se você tiver um gráfico desse na sua casa, você vai entender a escatologia de uma forma perfeita. Então aqui dentro da grande tribulação, voltando aqui, tem os 7 selos iniciais e as 7 trombetas, que é exatamente nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. E as 7 taças, elas são nos 3 anos e meio finais, já quase no final da grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus. São 21 juízos, né? 7 selos, 7 trombetas, né? Vamos voltar aqui, 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Isso dentro da grande tribulação.
Então, esse período aqui, ó, da grande tribulação, a igreja, ela tá fora. A igreja não participa disso aqui, porque isso aqui é a última semana de anos. É a última semana de anos de Daniel. Ela é destinada para o povo de Israel. Então, as 69 semanas, como eu disse, cumpriu aqui, quando Jesus morreu. Os irmãos podem estudar lá Daniel 9:24, que você vai ver lá, o Messias será tirado. Então ele foi tirado no final das 69 semanas. Aí Deus parou o relógio, surgiu a era da igreja, que é a era da igreja, né? A era da igreja aqui, são o período de toda a era da igreja até o dia do arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento, o relógio de Deus volta a funcionar, aí cumpre a última semana de anos, que é a grande tribulação. Depois, no final da grande tribulação, como eu disse, Jesus volta em Jerusalém. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, fique todos na paz, em nome de Jesus. Amém.